Olá pessoal, povo do canal YouTube, do Face, eu quero cumprimentar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, vamos aí à palavra de Deus em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para os que já são convertidos, que seja mais edificado ainda, e para os que não são convertidos, que venham entender a missão do poder da palavra de Deus e o salvamento para a vida eterna e andar na presença do Pai. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O título: Exortação a perseverar na sã doutrina e pregar em todas as ocasiões. Exortação é animar a sã doutrina, os que já estão na sã doutrina, os que já confessam essa sã doutrina, que é a fé em Cristo Jesus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Paulo falando ao seu discípulo, escrevendo a carta ao seu discípulo Timóteo. Não é que ele tem perseverado no modo de viver em que Paulo vivia, na sã doutrina em que Paulo vivia, que era a fé, que era e é a fé em Cristo Jesus, que Paulo foi um imitador de Jesus Cristo. Quem olhava Paulo via Jesus e o poder de Jesus Cristo sendo manifesto na vida dele, né? Versículo 11, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônia, onde Paulo passou pregando o ministério, a palavra, e em Listra, onde ele passou pregando o evangelho do Senhor. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Você que prega o evangelho, que prega a verdade, vai sofrer perseguição, mas todas o Senhor te livrará. Louvado seja o Senhor. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí. Mas os homens, versículo 13, maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Quem são esses homens maus e enganadores? É todos aqueles que não confessam Jesus Cristo e aqueles que confessam um Cristo falso, medíocre, um falso evangelho, pregam heresias, ensinam heresias acerca da palavra de Deus, pensa que tem o domínio da palavra, mas não tem o domínio da palavra. São esses sabichões, esses falsos profetas. Amém? Em nome de Jesus. É esses aí que vão perecer de mal a pior, e todo ímpio que não confessa Jesus Cristo perecerão de mal a pior. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. O quê? Que é a palavra de Deus, o poder de Deus. E de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo dizendo ao seu discípulo Timóteo nas cartas, né? Tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que padecestes, de que fostes inteirado. Inteirado no quê? Na palavra, no poder de Deus, na sabedoria, na graça, na ciência, na longanimidade, na benignidade, na fé do Deus invisível, do Cristo verdadeiro que ressuscitou, né? E de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15. E que destes a tua meninice, ou seja, a sua juventude, sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, versículo 15 de novo. E que destes a tua meninice, ou seja, a juventude, né, em prol do evangelho, em prol da pregação do evangelho, se dedicou ao evangelho, sabeis as graças, sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja o Senhor. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir a justiça. Em justiça. Louvado seja o Senhor. Então Paulo aqui relata em 2 Timóteo capítulo 3 acerca da verdadeira fé, acerca da verdadeira doutrina. Você que prega o evangelho do Senhor, você que ministra a palavra de Deus com autoridade, com unção, e fala a verdade, ensina a verdade e vive a verdade. Vai haver perseguições contra você, contra mim, que sou um ministro, pela misericórdia do Pai, do Senhor. Nós que somos sacerdotes, profetas, pastores, evangelistas, presbíteros, vamos sofrer realmente uma perseguição, tanto espiritual como até física. Mas não se preocupe, que o Senhor é com você, o Senhor é conosco.
Ele visita você nesse momento através desta palavra e te dá segurança e te dá poder para resistir a essas perseguições, porque Ele dá o escape de todas, porque aqui foi o que falou. Deus dá o escape de todas. E você que não conhece a Jesus Cristo, venha para o Senhor, confesse Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Venha dominar a sã doutrina, conforme está aqui escrito. Louvado seja Deus, em que deste, versículo 15, em que deste a tua meninice, tua juventude, sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Então, as santas escrituras, né? Timóteo deu a sua juventude, a sua meninice pelo Evangelho. Pregou o Evangelho, pregou a verdade, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou nas águas, converteu a muitos para a salvação eterna. Tanto você que é jovem, como você também que é idoso, não importa. Também doe a sua velhice em favor do Evangelho para que você venha ser salvo. Porque as Sagradas Escrituras, a sabedoria de Deus, que é o poder de Deus, nos leva à vida eterna. Converta-se do seu pecado, você que é idoso, você que é jovem. Confesse o Senhor, entregue a sua juventude, você que é jovem, para a pregação do Evangelho. Você que é idoso, não importa a idade, entregue a sua vida, a sua idade, a sua juventude, a sua velhice para o Evangelho. Entregue-se a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, para o Evangelho, para Cristo Jesus. Confesse Jesus Cristo como muito suficiente, Salvador da sua vida, para que você venha a ser salvo e não pereça e ter a vida eterna. Confesse seus pecados, se batize nas águas por submergência, por submissão, e ressurja uma nova criatura servindo a Jesus Cristo. Porque Paulo aqui é claro, quando ele escreve as cartas a Timóteo, eu animo você na fé, que já está na verdadeira fé, a perseverar, a pregar o Evangelho. Você que já confessou a verdadeira fé, você que já tem um chamado apostólico, um chamado profético, você que já é obreiro, que já é pastor, presbítero, evangelistas, bispo, não importa, apóstolo, eu animo você na fé, não importa a nossa dificuldade, vamos para a frente, vamos salvar as almas, pregando a verdade em Cristo Jesus, alimentando um povo que tem sede, pois estão cegos ainda pelo Deus desse século que é o diabo. É necessário que os olhos desse povo venham a ser abertos para ele ser salvo em Cristo Jesus. Eu animo você na fé, e você que não conhece a Deus, que não conhece Jesus Cristo, procura uma igreja verdadeira que prega o Evangelho. Não vá crendo nesse povo que prega um falso evangelho, que ensina um falso reino. Esses aí não têm o Espírito de Deus. Creia no Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida, e será salvo tu e tua casa. Versículo 14 de 2 Timóteo capítulo 3, não é? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Então Timóteo, sabendo de quem ele aprendeu de quem? De Jesus Cristo, por intermédio da vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo imitava Cristo, e Cristo manifestou os seus